chamar a Eliane Costa Santos. Eliane é pesquisadora da USP, ela também é vinculada ao Instituto Nextel, é militante, ativista, e vai nos falar aqui dos estudos, das pesquisas dela sobre etnomatemática, tá? Infelizmente nós vamos ter 1 hora com Eliane, mas também Eliane vai nos estimular a buscar, pesquisar, conhecer outras possibilidades para esse campo tão desafiante que é etnomatemática. Eliane, muito obrigada, viu? Mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Aí eu sofri com os planos porque, como eu sou educadora mesmo, aí eu gosto de sentir que a pessoa está assim, querendo que a noite seja boa, mesmo que apenas 1 hora. Olha, nós vamos falar um pouquinho. Acho que consegue desligar essa. Aqui é o seu problema, desliga tudo. Fica no escurinho de cinema, mas tudo bem. Escolher de cinema, né? Nós vamos estar conversando um pouquinho sobre a África e suas africanidades em diálogo com a matemática. Quando me fizeram o convite para poder falar de etnomatemática, a minha primeira questão é que público que eu estava. Quando o público que eu estou são educadores, que bom. Até mesmo porque a gente precisa desmistificar essa questão dessa matemática, onde o superpoder dela faz com que a gente se afaste dela, né? Então, a nossa grande preocupação é pensar que existem outros olhares, outra forma de pensar a matemática. Eu vou brincar um pouquinho, só para a gente começar, tá? Vamos brincar um pouquinho? É rapidinho também, tudo vai ser bem rapidinho. Tá? Vamos ver essas imagens e vamos tentar localizar essas imagens, tá? Vocês podem ousar em dizer o local, ou o que vocês conheçam, ou o que vocês imaginam que seja. Vou só numerá-las assim. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok? Então a gente vai olhar, vai namorá-las e aí a gente vai ousar em pensar em que local seria essas imagens. E os 5 ou 6, desculpa, 6? Um ponto de interrogação. Um ponto de interrogação. Lisboa? Lisboa. Esses monumentos também tem cara muito de São Paulo, né? São Paulo. Eu não conheço, mas São Paulo. Lembra a arquitetura dos museus provinciais? Lembra essa arquitetura? Ok, o brinquedo já acabou. Rapidinho, né? A gente brinca rapidinho. Ó, quem ganhou vai ganhar um parabéns, tá? É porque já mandou recortes. Olha, você a foto tá aqui, ó. Olha Recife. Foi por isso. Tem Recife, né? Aí eu não poderia deixar de colocar essa, porque a minha pesquisa foi justamente em Gana. Então, eu achei muito bacana vir depois de Acácio, se bem que quando tem alguém a essa altura, fica sem saber o que falar, né? Mas é muito bom, porque a Acácio deve ter dado panorama geral para vocês, um gostinho de pesquisa e muito mais. E aí, a gente consegue perceber que a importância que a gente tem de conhecer um pouco da África é a relação que o Brasil tem com a África. A relação de parte da população, grande parte da população, mais da metade da população, ser descendente africano, as relações comerciais que ele teve por mais de 350 anos e pelo direito de que todo mundo tem de conhecer o seu povo, né? Conhecer um pouco da sua história. Então, se a gente sabe muito, a gente estuda muito na escola sobre a cultura europeia, a gente também tem o direito de saber um pouquinho sobre os africanos. Mesmo que
alguém avalie que não tenha nenhuma relação com esse continente. Tá? Hoje eu costumo dizer que mesmo quem avalie que não tem nenhuma relação, precisa entender o outro. Quando você entende o outro, você entende a diversidade e você fica mais próximo ou menos distante da realidade do outro. Então, dessa região, no século XVI, sai Serra Leoa, Senegal. Ah, não, eu queria primeiro falar essa que tem em São Paulo. Cadê ela? Essa região, essa não foi nem região de pesquisa, tá? A região de pesquisa, ela é no noroeste, mas saiu dessa parte do Congo e saiu sempre do litoral, que eu falo sempre, para vocês perceberem o quão foi tão forte o roubo dos africanos, que você não vai encontrar ninguém que venha lá do meio do continente africano, mas sempre do litoral. Então, nesse litoral, saiu de Congo e Angola para São Paulo, fim do século XVII e século XVIII, muitos dos africanos que aqui foram escravizados. E, portanto, essa nossa relação maior, a relação maior dos paulistas com Congo e Angola. Agora, pensando essa matemática nesse cenário, né? Desde o século XVIII, ao ser decifrado os hieróglifos egípcios, escrito na pele de você, comprovou-se que praticamente muitos conhecimentos que vieram da Grécia, tiveram origem na África. Entretanto, os gregos não dão nenhum crédito para os africanos a partir das descobertas que foram feitas. Porque Pitágoras foi passear, né? Ele foi passear lá no continente africano e aí ele descobriu muitas das coisas que hoje a gente consegue ver, inclusive as relações pitagóricas que nenhum livro coloca, que foi a partir do empirismo, né? Então, ele observa empiricamente como é que no continente africano faz, aí ele vai e escreve, né? Ele traduz. Então, eu falo sempre que quem escreve é quem tem poder, por isso que, gente, é importantíssimo a gente escrever, né? A gente pensar e escrever e publicar. Porque se você não publica o que você está pensando, o outro publica e aí o valor é do outro, não vai ser seu. Isso já acontecia conosco. Então, ele saqueou tudo que tinha no continente africano e que ele podia fazer em relação às relações pitagóricas e todo o crédito foi dele. Ele não passou nenhum crédito para o continente africano porque quem escreveu foi ele. Tá? Então, a gente tem que ter a preocupação hoje ainda de publicações por conta disso, viu? E quando a gente pensa nessa matemática em relação com a África e essa relação de rejeição, quantos aqui gostam de matemática? 2, eu estou feliz. 3, 4, 5, pronto, ganhei a noite. Você sabe que você chegar num local e perguntar quantos gostam de matemática e às vezes aparece um dedinho assim, ó, né? Assim, ó. A sua relação de gostar de matemática, porque você é da área? Não sou da área, mas assim, é de empatia mesmo. Que legal! Possibilidade, gosto, eu amo de matemática, me descobrimento de matemática. Ai, que excelente! A gente vai saber depois. A outra? Não, eu sou historiadora, filosofia, mas eu gosto de matemática porque eu tinha muita dificuldade e até que quando me ensinaram ela. E aí alguém teve uma professora com muita paciência, eu falei, né, esse negócio tá legal. Tenho minha dificuldade ainda, para me dar uns tapas de vez em quando, mas eu aprendi a gostar. É porque há uma diferença muito grande entre não gostar e não saber. Você pode gostar e não saber. Você pode não gostar e não saber. Agora, se você gostar, é mais fácil você aprender. Isso aí é... Quem mais quis? Entendeu? Ai, tu tem muitos dedos. Não, tem muitos dedos. Tem muitos dedos.
Eu já estou satisfeita. Tem alguém em especial que gostaria de falar? Ah, não? Tá ok. Eu já estou satisfeita de saber. Tá, então assim, eu acho que a gente precisa rever metodologias. E rever metodologia é a gente conseguir enxergar essa matemática além dos muros que a escola nos traz. Além desse quadradinho que a gente consegue perceber. Porque todo o tempo a gente fala da matemática com um olhar apenas eurocêntrico. A gente não consegue falar da matemática com outra forma de discuti-la. Então, se eu não tenho outra forma de discuti-la, e a matemática que é discutido comigo é uma matemática que não me identifica, a tendência, com certeza, é de você rejeitá-la. E aí, a evasão, as repetências estão aí para poder mostrar para a gente. E não vai adiantar tirar, baixar, como é que agora estão querendo fazer nas escolas. Vai baixando, cada ano que passa, vai baixando a relação de ensino-aprendizagem. Ah, não. Se o menino não sabe nada, passa de qualquer forma. Não adianta isso, porque não é isso que vai resolver, não vai fazer ele gostar se ele não for reprovado, se ele não for retido. Era essa palavra que eu queria lembrar. Se ele deixar de ser retido, não implica que ele aprendeu, não implica que ele está gostando. O que vai fazer ele gostar ou não é deixar de ensinar da forma que se ensina, é deixar de mostrar a matemática de uma forma distante, como é mostrada hoje. E isso porque na matemática sempre foi criado o estigma da complexidade. Os saberes são justamente dos matemáticos, né? Então, os matemáticos são os cabeças. A gente cedinho aprende isso, né? Na escola eu me lembro que eu sempre gostei de números, e aí, pô, ela é cabeça, né? Então, nem gostava de mim por motivo nenhum, mas gostava de mim porque eu gostava de números. Então as pessoas se identificam com o outro, como se a matemática fosse algo superior, uma área de conhecimento superior às outras áreas de conhecimento. Quase uma entidade, né? Quase uma entidade, de louvação. E aí você percebe, eu falo sempre para as pessoas, que quem sabe muito história, quem sabe muito geografia, essas pessoas a gente tem que ovacionar. Porque essas pessoas conhecem o mundo. Agora, quem sabe matemática, que é uma repetição, você vai dizer, olha, se eu estudar sempre, eu vou conseguir fazer isso. Tá? E, além de, matemática é falado em qualquer canto do país, você vai ver falar da mesma matemática. Qualquer canto. Inclusive, em Togo, né, que é um país que fica bem colado a Gana, eu fiquei muito feliz quando eu vi os jovens na série que, na segundo ano do segundo grau, eles davam números complexos, eles davam o que a gente só dá aqui, ou oitava série mesmo. Na oitava série ele dava que no segundo ano do segundo grau é que a gente está aqui. Eu disse, poxa, e quando a gente fica achando que lá no continente africano as pessoas são super atrasadas, né? Aí eu vou numa escola e percebo que na oitava série o menino está dando uma coisa que no segundo ano do segundo grau é que eu estaria conversando com os nossos alunos. Sim, e aí quando a gente pensa que a gente precisa ter uma matemática mais identitária, é que a etnomatemática pode contribuir com a gente. E como é que ela poderia contribuir com a gente? Pensando que o etno não é de etnia não, tá? O etno é de um contexto cultural. Então eu penso na estica da matema de uma etno, ou seja, na arte ou na técnica de explicar ou conhecer e entender no contexto cultural. Então só a estica da matema de uma etno é que pode contribuir para que a gente tenha uma identidade maior com a matemática, tá? Se a gente conseguir mostrar a matemática a partir da arte, se a gente conseguir e fazer com que, com isso, que o jovem consiga entender a forma, com olhares culturais, por certo, ele vai sair, vai contribuir. Isso não é assim, olha, e aí, se eu trabalhar matemática com base na cultura, então o jovem vai aprender? Ele vai aprender, ou não vai aprender? Nenhuma forma de ensinar, nenhuma metodologia diz para você que você vai eliminar os problemas da educação. Ele pode contribuir com os problemas da educação. Então, a etnomatemática, ela tem o estica da matemática de uma etno, ela tem a proposta de contribuir
contribuir com a educação. Tá? Não. E sabe que em todos os conteúdos possíveis há limitações de como vai ser trabalhado. Porque as pessoas me dão um conteúdo que não é trabalho, pode ser trabalhado na ética matemática. E eu digo sim. Como da mesma forma, ao ensinar em sala de aula, o menino faz uma pergunta e para que serve isso? E aí você não sabe dizer algumas coisas. Para que servem números complexos? Para que eu boto na chave o número I? Para que aquilo? Né? Então, de todas as formas que a gente pode pensar, tem coisas que não serão respondidas. Então, a ética matemática ela não tem a ousadia de dizer que ela vai responder todas as questões e a partir dela vai resolver todo o problema da educação. Tá? Mas o que é importante para a gente é aprender do passado. É Elisa Larkin que diz isso aqui. Aprender do passado, construir sobre as fundações do passado, em outras palavras. Volte às suas raízes e construa sobre elas para o desenvolvimento, o progresso e a prosperidade de sua comunidade em todo o aspecto da realização humana. É com esse sentimento que eu pesquiso etnomatemática com base na cultura africana e exatamente nessa região de Togo. Ou de Gana, exatamente de Gana, Togo esse pedacinho daqui, Gana esse maiorzinho daqui, Togo esse daqui. O Império de Gana é assim, uma coisa que é interessante falar é que uma organização política que no século VIII, eu diria que antes do século VIII, viu? Mas como isso foi pesquisa, ele fala que no século VIII havia uma organização política muito maior, muito mais desenvolvida que hoje existe no Brasil, por exemplo. Desde o século VIII, Gana foi centro de uma civilização essencialmente urbana e que por volta de 1050 já possuía esgotos, água encanada, urbanização, universidade, escola com letrados e professores assalariados, prédio de moradia de 3 andares com várias salas em cada prédio, ruas pavimentadas, uma estrutura política eficiente para os seus objetivos, uma burocracia, uma administração e um exército que contava com milhares de guerreiros. Então, como é que a gente pode falar que não há civilização no continente disso? E aí, como a Cássia muito bem falou, a gente não pode falar, a gente não deve falar que a África é um país, um continente da oralidade, tá? Isso porque eles falam demais. Esse é um tecido, um tear, depois você vai ter a oportunidade de manusear ele. Esse é um tear que ele fala, ele significa o perdão e a conciliação. Deixa eu só puxar um pouquinho para cá. Perdão e a conciliação. Tá? Isso porque mais cedo ou mais tarde uma pessoa pode estar no lugar da outra. Então, quando eles queriam dar uma mensagem tipo essa, aí eles faziam tecido desse estilo. Aquele tecido que a Cássia trouxe, que deve ser um tecido Akan, tá? E fala isso Esse é o tecido Akan. Esse tecido é da região de Gana. Quando alguém queria dizer que todos os motivos foram esgotados, apresentava um tecido desse que tinha o símbolo da criatividade. Então já criou demais, então tudo foi esgotado. E aí eles têm vários, eu não teria esse tempo de trazer para vocês esses tecidos, né? E para você ver, eu vou estar, a Cássia trouxe tecido já ele costurado, um tecido que os reis já vestiam. E eu vou estar dando para vocês só as tirinhas dele, né? Porque para mim é mais fácil para carregar. Uma coisa interessante também, e na minha pesquisa, é que na lógica do pensar, para eu fazer o tecido, eu preciso ficar contando, porque como é que eu vou pensar que isso aqui, ó,
formar cada uma dessas coisinhas. Como é que eu vou pensar nisso se não de uma forma lógica e bem centrada? Ah, eu vou botar tantas linhas pretas e vou botar tantas amarelas, eu vou cozer dessa forma. Isso é na minha forma de pensar. Para eles, não. Para eles, eles fazem a partir da vivência deles. Aí, inclusive, para esse jovem que estava me mostrando que ele ia ter sempre os mesmos tamanhos, né, sem precisar medir, ele me mostrou que ia ter sempre o mesmo tamanho, ele me falou que uma criança, ela mede, ela só pode cozer algo que seja pequeno. Da mesma forma que um adulto só pode cozer algo que seja grande. Não dá para eu pensar que a criança tem a mesma forma de visão de um adulto. Então, com essa mesma forma de pensar, é que ele sabe qual medida é que é cada um dos tecidos, ou cada uma das figuras. Né? Porque à medida que você vai fazendo, você vai crescendo, sua cabeça, né, para ele é um crescimento. Ele vai desenvolvendo e aí ele vai percebendo. E como isso é passado de geração para geração, se for o pai, avô, o tio que vai ensinando, a bisavô que vai ensinando, então para eles é prática sobre prática. Enquanto para mim é fazer a partir de cálculos, eles não. Isso me faz pensar que essa matemática ela não é tão lógica quanto a gente imagina, porque a minha lógica de pensar nela não é de jeito nenhum uma lógica de pensar do artesão. Né? E foram artesãos de várias comunidades. Assim. Eu tive a oportunidade de ir na Volta Region, Accra, várias outras comunidades para poder ver se eles pensavam da mesma forma. Porque eu queria saber se havia uma culminância de pensamento. E é de você conseguir perceber que o fazer não pode ser tão fechado, tão lógico. Por isso que é importantíssimo que sempre que você converse com a criança, quando ele vai trabalhar a partir da etnomatemática, o etnomatemático, ele tinha o olhar questionador de saber o que o outro está vendo. De saber o que o outro está vendo. Então, a primeira questão é de você perceber, quando se fala de valores, a partir de quem, né? A partir de quem, de onde você está falando? O que você está vendo a partir dali? Então, trabalhar matemática, eu também sei, eu já estive em sala de aula, não estou muito, mas estive em sala de aula, que trabalhar com 40 jovens não dá para trabalhar, perguntando, e aí, o que você está vendo? Para depois daí surgir o conteúdo. Mas, é possível se trabalha a partir de projetos. Então, uma perspectiva que eu coloco de trabalhar de matemática em sala de aula é trazer a partir de projetos. Tá? Pelo menos é uma forma de aproximar o jovem da cultura dele. E essa experiência que a gente vai estar falando é uma experiência a partir do TA. Mas a outra experiência, por exemplo, tem uma experiência que foi em São Francisco do Conde, que é uma cidade da Bahia, que fica a 85 quilômetros da Bahia, em Salvador. E quando a prefeitura de lá convidou alguns professores para poder fazer um projeto para alavancar a educação, e os meninos eram pescadores e vendiam na feira seus peixes. A proposta era para professores que tinham interesse de fazer eles aprenderem, não era aprovação. E aí eu, junto com eles, consegui pensar que a matemática poderia ser a partir da venda dele na feira. E não fui eu quem pensei, foram eles que pensaram, porque eles colocaram que ele não tem dificuldade com matemática. Tem a autora Terezinha Garré, que ela tem um livro que fala 10 na rua e 0 na escola. E nesse livro ela mostra que é muito fácil aprender lá fora. Quando chega em sala de aula, sistematiza, a dificuldade é total. Né? Da mesma forma, os meninos vendedores de picolé, que a gente pode enxergar, agora não, agora cobrador não mais pode ser sem escolarização. Mas a gente sabe que já teve cobrador sem escolarização. A gente sabe que tem muitos feirantes sem escolarização. E eles conseguem vender sem problema nenhum. Isso é porque isso aí é a base da etnomatemática.
a partir do seu saber, é a partir do... Não vem de fora para dentro, não vem do sistematizado, e sim do seu saber para o que vai ser sistematizado. Então a minha pergunta é como trabalhar o DA africano em sala de aula. Vamos acender a luz? Para isso, eu vou estar distribuindo para vocês, vocês vão ficar em grupos, tá? Não, tem que ser dois. Olha só, há uma diferença entre esse tecido e este tecido. Este tecido, que é um batique, é um batique, é um tecido que é feito à mão e que vocês podem trabalhar ele em sala de aula com carimbos, tá? Esse daqui não é a estrutura de carimbo, mas que é porque eu não trouxe um que foi feito pelos jovens, pelo estudante, e que você pede para ele dizer uma mensagem, que é o caso daquele ali também, ó. Você pede para ele mandar uma mensagem para alguém e a partir da mensagem que ele faça, ele pode usar símbolos ou pode usar código para aquele símbolo e fazer uma barra de um tecido, tá? Então essa é a forma. E esse tecido daqui, todos esses, são tecidos industrializados. Esses tecidos, a China entrou no continente africano e aí acabou a graça, porque o que eles fizeram? Eles usaram os design e industrializaram. Então, esse tecido que vocês estão aqui, esse tecido hoje já existe, esse tecido aqui, ó, que são feitos à mão. Aquele tecido que o Acácio trouxe é dessa forma que se faz, ele faz por tiras e depois vão costurando as tiras, tá? Então, isso aqui, que eles passam muitos dias para fazer, a China copiou os padrões e aí industrializou. Então, no período em que só os reis usavam, era feito à mão. Industrializou, todo mundo tem acesso. Bom para que todos tenham acesso, mas para eles é muito ruim, foi uma perda muito grande para eles. Tá? Então, minha questão para nós terminarmos vai ser: como a gente pode trabalhar o DA africano em sala de aula? Então, eu gostaria que cada um de vocês, em grupinho, pensasse, a partir desses teares, a partir desses tecidos, vocês pensassem dentro, não precisa ser voltado para a matemática, na área de conhecimento de vocês. Como é que vocês trabalhariam com esse tecido em sala de aula? Tá bom? Então, nesse momento, nós vamos socializar a discussão que for nos grupinhos. Pode ser assim? Então, primeiramente, a gente sabe de alguma coisa sobre esse tecido, né? A gente identificou nele figuras geométricas, né? Representa, assim, olhando, a gente baseou numa vivência histórica, assim, da pessoa mesmo, dentro da sala de aula, talvez. Daí, nesse tecido aqui, a gente tem vários pontos, né? É um tecido mais simples, embora pelo lindo, né? Pelo trabalho dele, mas o trabalho dele mostra búzios, os búzios estão todos na diagonal. A cor dele também tem uma representatividade dentro do mundo africano, que é o amarelo gema, que representa o Oxum, né? E que também foi a primeira mulher a jogar búzios, segundo as histórias africanas. E a gente identificou esse tecido aqui numa frase onde o Acácio tinha falado, né, que é o poder falante, né, que é a busca pelo ouro, pelos dizeres. Isso aí. Muito obrigada. Eu estou participando pública, ela é educadora, e
a gente vai conversar um pouquinho. Nosso público é semelhante, Fundamental 2, crianças e pré-adolescentes e adolescentes. Considerando a fala dos expositores hoje, de trazer a vivência e as raízes, considerar o conhecimento prévio de cada um que estiver ali naquele grupo. Pode ser na sala de aula, pode ser na escola ou numa vivência, né? E primeiro dar material para eles sentirem mesmo. Sentir e observar. Considerando, inclusive na escola pública, não sei se é o caso, também na Fundação Casa, não é só da diversidade étnico, tem uma questão da inclusão. Nós temos nas escolas públicas hoje, em várias salas, uma multiplicidade, às vezes, de crianças com deficiência, né? E algumas crianças com deficiências visuais. Então, para nós, de início, que chamou a atenção a questão das cores, para nós somos, né? A questão das cores, e da textura e a trama. É aquilo que você tinha falado, né? O que é o industrializado e que tem um tear diferente. Então, chamou a cor. Depois a gente foi olhar detidamente para a gravura. E aí, para isso aqui também, fala, mas a questão geométrica é importante? É, a forma de descer é também. Mas aí, lembrando da fala dela, se a gente vai trabalhar com projetos, tem que ser só produção de texto em cima da gravura? Pode ser a produção de texto oral, considerando a criança que lê e escreve, a criança tem dificuldade na escrita ou não. Mas antes do professor trazer a informação de onde veio esse tecido, como foi produzido, se é industrializado, ou tear, a questão econômica, que dá para integrar com outras áreas, ouvir o parecer do conhecimento prévio do grupo aí que estiver participando. Até remeter a um conhecimento, né, anterior. Então, por exemplo, se percebendo que são diferentes formas de produção, né? Primeiro, a gente também quis trabalhar com o tato, né? A questão do tato mesmo, de sentir, né? como são diferentes, né? E aí a questão assim, se remete, vocês já viram um tecido parecido, né? Na casa de vocês, né? Vocês já perceberam um tecido assim? Então remeteu assim a questões mais, por exemplo, os nossos avós, geralmente eles usavam tecidos mais produzidos assim, né? Elaborados assim, desse jeito. Então, eu lembro que o meu avô, ele tinha um restaurante e os guardanapos dos restaurantes, não sei se é a mesma técnica, porque eu não conheço, mas os guardanapos, eles eram assim. Não era tecido industrializado nesse formato, mas eram tecidos mais trabalhados, com menos cores, né? Com menos detalhes, mas eram tecidos assim. Então, remeter, você já conhecia esse tipo de tecido? Qual a diferença, né? Além das cores da figura, né? No tocar, o que você sente que é diferente? E produzir algo em cima dessas sensações, né? Do olhar, do tato, do cheiro até. Eu acho que é isso. Posteriormente, a gente conversou, aí a gente também propôs a questão do contextualizar. Depois do que o aluno sentiu em relação aos tecidos, a percepção, né, das diferenças ou não, contextualizar como ele é feito, como ele é produzido, como ele é trabalhado, como a natureza é transformada para surgir um tecido, em qual contexto ele pode ser usado, né, ou ele deve ser usado. Esse tecido, por mais que a pessoa que fez faça das mesmas formas geométricas, com as mesmas cores, ele nunca será igual. Esse aqui, ele tem milhares de tecidos que podem ser igual, porque é outra técnica, né? É outro conhecimento que foi utilizado, né? Ou apropriado. Então a gente pensou um pouco trabalhar memória, os sentidos, né? Depois, né, contextualizar, né? Questão histórica, econômica, que esses tecidos quem está eu por acho que trás além dos sentidos, o sentimento que a imagem traz. Olha, se você perceber, todas elas estão assim. Ao contrário, não, ao contrário do que mostra os quadros da escravidão, a alegria que as crianças estão, que as mulheres estão, né? Então acho que dá para trabalhar esse sentimento de alegria em sala de aula. Como que eu fico quando eu estou com a minha mãe, quando eu estou perto da minha mãe, ou quando eu estou no meu grupo. Muito legal. Estão comemorando a vida, né? Exatamente, ó. Dá uma ideia de chuva, com Eles estão comemorando esse período de colheita. Olha aí, ó. Olha aí. Então, a alegria aí é contagiante. Legal, Ok? Ele
partir dos símbolos, adinkras, e aí a gente ficou procurando os significados, achamos de 2, né? Isso. E pelo que nós vimos, a mensagem é voltada sempre para a questão espiritual, uma mensagem de Deus. Então acho que desse aqui foi a principal mensagem que nós tiramos. E aí né, surgiu a ideia que foi até da professora, que a gente pode trabalhar com essas figuras, né? Se a gente não tiver acesso ao tecido, trabalhar as figuras, né? Imprimir, né? Pela internet e trabalhar as figuras e também trabalhar a pesquisa, né? Pedir para eles pesquisarem o significado da simbologia brinca. Foi basicamente isso que a gente conversou. Se eles brincarem de mandar mensagem para ou fazer, eu gosto de fazer carimbo e eles fazerem o tecido com carimbo, porque é fácil, você faz o carimbo, que é fácil fazer carimbo com batata, por exemplo. E depois ele bota lá na tinta e bota lá na outra. E troca a mensagem. Faz uma barra de saia para mim. Ok, obrigada. Tem um musical das figuras? Sim, sim, tem. Esse tem. E esse tecido específico foi uma mensagem, esse que foi feito, tem alguns tecidos que eles fizeram para mim. Esse daqui foi uma mensagem, no momento eu estava precisando de um equilíbrio espiritual. E aí eles, uma mensagem de tranquilidade, de elevação ao Ser Supremo. A gente foi discutindo a questão de para que crianças, né, que contexto, pensando em conceitos matemáticos a partir do que estava apresentado, né? Então, assim, é óbvio que a geometria grita, né? E aí o que vem à cabeça é o conceito de multiculturalidade, não tem jeito, por conta da ligação com a matemática. A gente ficou pensando, eu não conseguia colocar, porque eu não sabia necessariamente conseguir, mas que conceitos matemáticos poderiam ser trabalhados após a exploração da arte, num trabalho, numa perspectiva interdisciplinar, para falar, eu sou da história, quando eu vejo, eu penso no sentimento, né, que acabou induzindo a esse tipo de produção, as cores, como elas estão colocadas, elas também têm uma ligação. Agora, a partir disso, que conceitos matemáticos a gente pode trabalhar? A gente ficou pensando em conceitos como constância, linearidade, que seriam possíveis de serem construídas com os meninos e as meninas a partir do que está produzido, seja no tecido industrializado, seja no tecido artesanal, né? Então, assim, a gente foi muito por essa linha da discussão, mas a gente não conseguiu, como a gente não é da área da matemática, a gente não conseguia, assim, colocar mesmo os conceitos como precisavam ser colocados. Mas o que a gente viu é essa possibilidade de pensar matemática do ponto de vista conceitual e de construção, inclusive, de cálculo, a partir do que se apresenta enquanto constância nos tecidos. Porque, assim, para quem é da área da humanas, e mesmo nós, eu sou da área da humanas, você olha e fala, tem geometria. Mas, para além da geometria, o que é que tem aqui de matemática? Porque é muito simples para todo mundo aqui falar, tem um quadrado, tem um retângulo, tem um círculo. E depois disso? E aí, então, antes você discute história, você pode discutir história, você pode discutir significado de cores, pode discutir geografia, quadros, né, quadros, pode fazer relação com Picasso, com os franceses, os espanhóis, pode fazer tudo. Mas, assim, não, vamos falar de história, vamos falar de simbologia, mas olha, tentar evoluir na matemática. Né? Esse é o que, se você parte da matemática para depois falar de história, é uma coisa, não é tão sofrível. Mas se você parte de história, de simbologia, de arte, para chegar em matemática, para chegar até em falar de conceitos matemáticos. Olha com matriz. Tem matriz aqui, não sei, eu não sei. Tem matriz. Você trabalha a equação com isso aí, com toda a tranquilidade possível, porque a equação equacionar significa equilibrar. Então, é tudo isso que a gente ficou pensando, né, enquanto conceito matemático, a partir do que está posto. Né? Posso? Então, a gente fala porque assim, eu tô vendo aqui que a questão da geometria parece óbvia até para todo mundo,
Mas eu sou um cara de humanas, eu tenho dificuldade com matemática, mas eu consigo entender que matemática ela não é um fim, ela é um meio. Ela é uma ferramenta. Ela não é o propósito da matemática, não é ela em si, é o que ela pode proporcionar. Eu sou artista gráfico também. Como ser artista gráfico, sendo péssimo em matemática, sendo que você tem que mexer em peças gráficas, você tem que fazer relações geométricas. Desenho, eu sou desenhista, né? Desenho, eu aprendo desenho por geometria. As pessoas são quadrados, triângulos que a gente vai transformando em formas, né? E aí, pelo fato de ser ruim de matemática, a forma, o que tem a ver desenho com matemática? Deixa eu só fazer um parênteses, por favor. Você acabou de me mostrar que você não é ruim em matemática. Mas pode continuar. Aí você passou de ano. Pula essa fala, nunca mais repete. E eu descobri que eu consigo raciocinar matematicamente fora do escopo cartesiano da escola. Porque quando eu me deparei com um software que eu tinha que fazer desenho pelo computador e não mais com a mão, eu tive que fazer relações. Como que eu faço um triângulo? Como que eu faço isso aqui casar dentro disso aqui? Isso aqui é matemática. Então eu tinha que descobrir uma relação entre esse quadrado e essa figura do meio. Eu tinha que descobrir uma relação entre esse quadrado e esse que está embaixo, porque as figuras são interligadas. Entre esse verde, esse verde e esse verde. Então eu acabei fazendo relações e depois eu fui ver a matemática, o computador te dá o cálculo. Eu aprendi a fazer o cálculo das formas, do tamanho, depois que eu aprendi a fazer os desenhos. Foi o contrário. Eu aprendi a desenhar e depois eu aprendi a calcular aquilo. Então é um processo meio estranho, eu não sei explicar isso. Isso é o que a dica da Matrema faz. Ela te permite, a partir do seu conhecimento, você conseguir ensinar matemática. E você disse muito bem, a matemática ela não é o fim, ela é o processo, ela está no meio. Então, não dá para poder você dizer que não sabe matemática, se você sabe esse caminho de chegar ao que você precisa fazer. O que você não sabe é falar da matemática sistematizada, essa matemática eurocêntrica, tá? Onde é formularizada e você vai ter que entender a fórmula para poder decifrar. Você não sabe isso, talvez. Não sei. Mas o que você sabe é o processo que se precisa, de onde vai chegar com essa fórmula, de onde vai chegar com esse pensamento que se tem cartesiano. Tá? Isso é que é importante. Se você conseguir fazer seu aluno pensar assim, saber chegar a isso, você está muito bem. Você já fez matemática. Deu uma aula pra gente de matemática agora. É isso. Não é pra casar. Não, eu tava junto? Ok, vamos fechar. Tem que devolver. Tem que devolver. Não dá para poder namorar e levar para casa, não casar, não, tá? O Biratan de Ambrosio é um dos autores, é um dos mentores da etnomatemática. Aqui no Brasil, foi ele quem trouxe a etnomatemática na década de 70. Então vocês podem pesquisar, é o Biratan de Ambrosio. Eu acho que é muito importante, acho que você vai conseguir entender um pouco de etnomatemática. E Paulo Guedes fala de etnomatemática e cultura africana. Então, eu recomendo para vocês pesquisarem primeiro o Biratan de Ambrosio para entender o que é etnomatemática e depois Paulo Guedes para poder fazer a relação de matemática e cultura africana. Tá bom? Muitíssimo obrigada.